Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadad, que estava no outeiro. Eusá e Aiô, filhos de Abinadad, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadad, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Sá a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Sá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor interrompera contra o Sá, e chamou aquele lugar Pérez do Sá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom e Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e Geteu 13 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Amém. Esse é o texto que nós lemos, e nós queremos pensar um pouquinho sobre esse texto. Esse texto aqui de 2 Samuel, eu quero falar quando a santidade de Deus ela é esquecida. Quero conversar com você hoje quando a santidade de Deus ela é esquecida. Queridos, a história de Ussá é uma das mais fortes e impactantes das Escrituras. É uma das histórias mais fortes das Escrituras. E muitos perguntam, e muitos têm perguntado, e muitos ainda fazem esse questionamento: por que Deus matou Ussá apenas porque tocou na arca? Por que Deus matou este homem? Porque ele tocou na arca. Quando você olha a atitude dele, e nós iremos discorrer mais à frente a respeito disso, quando você olha a atitude de Ussá, aparentemente é uma atitude interessante. Aparentemente era uma atitude interessante. Só que nós iremos ver mais à frente que não. Tinha algumas coisas a ler que tinha uma ordem de Deus. Para entender o texto, precisamos primeiro, para entender esse texto, nós precisamos compreender o contexto, para ficar mais fácil o nosso entendimento aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender: a arca da aliança representava a presença de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus, a glória de Deus e a santidade de Deus no meio do povo. Tinha esta representatividade, era algo sagrado, era algo importante para o povo. Ela continha as tábuas da lei, dentro da arca continha as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara de Arão, aquela vara de Arão que floresceu lá quando Moisés foi tirar o povo do Egito. Você lembra dessa história? Deus havia dado instruções claras sobre como a arca deveria ser transportada, como ela deveria ser carregada. Havia instruções, Deus havia falado sobre isso. Números capítulo 4 fala claramente a respeito de como a arca deveria ser transportada. Ela não podia ser tocada, hipótese alguma, a arca poderia ser tocada. Ninguém podia tocar na arca. Tinha pessoas específicas para isso. Tinha pessoas preparadas para tocar na arca. Tinha um jeito certo para carregar a arca. Não era de qualquer jeito. Tinha toda uma orientação de Deus.
tinha todo o ensinamento de Deus, porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Então não poderia ser transportada de qualquer jeito. Ela não poderia ser carregada de qualquer jeito, ou não poderia tocá-la, porque ela representava o sagrado. E o que nos chama a atenção aqui é que tinha toda uma instrução, somente os levitas deveriam carregar a arca. Somente os levitas. Mas ninguém poderia carregar. E precisava ser carregada com muito temor e reverência. A arca precisava ser carregada com muito temor e reverência. E como disse, havia pessoas especializadas para fazer isso. Mas Israel havia se afastado da palavra de Deus. E aí está o grande problema. Pelo fato de Israel ter se afastado da palavra de Deus, eles não observaram essas orientações de Deus para transportar a arca. Eles achavam que poderiam fazer da maneira deles. E olha que interessante, o próprio Davi, sendo um rei ungido por Deus, ele não observou como a arca deveria ser transportada. A arca foi colocada em um carro de bois. Por que ela foi carregada ou transportada em um carro de bois? A arca, irmãos, ela deveria ser transportada em varões, e eles deveriam colocá-las em seu ombro. Só que colocar no ombro dá trabalho. Carregar a arca da forma que Deus está pedindo dá muito trabalho. É algo pesado, iria ferir os ombros. Como que eu iria carregar esta arca muito pesada, a distância que eu teria que carregá-la nos meus ombros? A obra é muito pesada, não dá para ser transportada assim. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar o meu jeitinho. Aí está o grande problema. Eles quiseram dar o jeitinho deles. A orientação de Deus era: transporta em varais. Homens, os levitas, deverão colocá-las em seus ombros e deverão levar a arca. Não, Senhor, nós não iremos fazer esse sacrifício. Nós temos aqui um carro novinho. Nós temos os melhores bois. O carro é novo. Ninguém nunca utilizou. Nesse carro nós iremos colocar a arca. Este é o grande problema da humanidade. Acha que pode agradar a Deus, acha que pode fazer algo para Deus, tentando colocar as coisas do seu jeito. Foi o que aconteceu aqui com este povo. Humanamente, parece até algo bom para se fazer. E eles colocaram a arca lá neste carro de boi. E Uzá estava à frente, talvez transportando ali, ou guiando os bois. Olha o perigo de fazer as coisas fora da vontade de Deus. Só que em dado momento, algo aconteceu. Lembra que quando Davi anunciou que iria trazer a arca de volta, havia festa na cidade, pessoas estavam cantando, pessoas estavam ali tocando, pessoas estavam se alegrando, porque a arca voltaria de novo para Jerusalém. Só que o método que eles usaram era um método errado. Em um dado momento, o boi levou um tropeção, e Uzá, cheio de boa vontade, com a boa intenção, querendo ajudar a Deus, e a música tocando, e todos se alegrando, e Uzá viu que a arca iria cair, ele tentou segurar a arca. Talvez naquele momento ele seria aplaudido pela sua atitude. Talvez alguns diriam: puxa, parabéns pelo que você fez. Parabéns pelo que você fez, a sua ação foi excelente. E todos estavam cantando e de repente,
Deus o matou imediatamente, porque ele não era a pessoa preparada para tocar no sagrado. Ele não podia tocar na arca, porque ele não estava preparado para tocar naquilo que era de Deus. E Deus o feriu e o matou imediatamente ali pela sua atitude. Mas por quê? Por que Deus fez isso? Porque Deus estava ensinando que a sua obra não pode ser feita de qualquer maneira. Olha o que ele estava ensinando. Tinha uma instrução. Deus tinha mostrado, Deus tinha falado em Números, fala sobre isso, Êxodo também fala como que a arca deveria ser transportada, mas eles fizeram de qualquer maneira, eles fizeram do seu jeito, eles fizeram do seu bem-querer, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas não estavam, e foram punidos, e foi punido por isso, e toda uma população sofreu por causa da morte de Uzá, porque fez a coisa errada. Queridos, não está mais ou menos parecido com os nossos dias? Não está mais ou menos parecido com os nossos dias? Você vê por aí tantas coisas erradas. Você vê tantas pessoas inventando tantas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu falo que a essência do Evangelho é João 3,16. Se nós não tivermos a essência do Evangelho, que é João 3,16, nada mais tem significado na nossa vida. Mas hoje há muitas pessoas querendo culto sem reverência. Eu vou fazer do meu jeito. Ou muitos hoje estão buscando, em busca de ministérios, porém, falta de santidade na presença de Deus. Com boas intenções, querendo fazer o melhor, querendo fazer aquilo que ele acha que deve ser feito, porém com falta de reverência na presença de Deus. E esse texto aqui que nós vemos, queridos, é um chamado urgente para a igreja, nós como igreja, voltarmos a ter santidade na presença de Deus, voltarmos a termos reverência, voltarmos a termos temor diante de Deus, porque as coisas de Deus, ela é séria, e não pode ser feito de qualquer jeito. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu ontem vendo a reunião do evangelismo, eu falei com o Francisco, senta aí, pode passar, vamos. A preocupação dele com as coisas de Deus. O Magno estava, o André e a irmã Lourdinha. A preocupação dele, é isso que nós precisamos. A preocupação. Hoje, ainda há pouco, antes do culto, eu vi as irmãs mexendo, tirando as coisas lá de cima, o que não é mais útil, desocupando as coisas da igreja, tirando as coisas que não servem mais. Isso é preocupação com o templo, com a casa de Deus. Queridos, Deus está presente. E se Deus está presente, o lugar é santo. Você crê nisso ou não? Amém. Precisamos fazer o melhor para Deus. Deus não mudou. Deus é imutável. Nós aqui mudamos. Mas a palavra de Deus permanece para todos sempre. Permanece para todos sempre. E nós precisamos voltar para isso. Olha o que diz o versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Queridos, ele teve boa intenção, não teve? Nós olhando assim, ele teve boa intenção, só que não poderia, tocar na arca.
ele não estava preparado para isso. Deus, queridos, ele continua sendo santo. Deus é santo. Deus sempre será santo. Deus, ele continua sendo santo. Ninguém pode tratar a sua presença com irreverência. Nós não poderemos, em hipótese alguma, tratar a presença de Deus com irreverência, porque ele é santo e sempre será santo. Por isso que nós precisamos entender que Deus, ele exige reverência diante dele. Existe o perigo de servir a Deus sem obedecer a sua palavra. O versículo 3: puseram a arca de Deus em um carro novo. Puseram a arca de Deus em um carro novo. O primeiro erro aqui não foi de usar. Se você ler o texto, acompanhando comigo, não foi de usar. O problema era ignorar a ordem divina. Eles aqui ignoraram a ordem divina. Usar não cometeu o primeiro erro, porque Davi já havia determinado. Davi era rei, e ele deu essa determinação. Davi já havia determinado quem carregaria. Olha que interessante. E sendo que quem tinha que carregar eram os levitas. E Davi já havia dado ordem: olha, vai ser assim, quem vai carregar? Está no texto. Ele deu ordem quem carregaria, como carregaria e de que maneira faria. Agora, queridos, se você prestar atenção numa coisa, no contexto do texto que nós lemos, Ussá, ele conviveu muito tempo com a arca na casa dele. Ele sabia que era a presença de Deus ali. Ele tinha esse conhecimento que era a presença de Deus. Ou seja, ele conviveu com a arca na casa dele, mas ele não convivia com a presença de Deus. Porque ele foi irreverente ao ponto de tocá-la uma vez que não podia. Eles decidiram facilitar as coisas. O grande problema nosso é esse: é tentar facilitar as coisas, é dar um jeitinho para tudo. Nós não podemos dar jeitinho para as coisas quando se trata do sagrado, quando se trata das coisas de Deus, queridos. Nós não poderemos dar jeitinhos para isso. Olha o jeito que eles deram. Lembra que nós lemos? O carro era um carro novo, o carro era moderno. Vamos colocar a arca de Deus em um carro novo, um carro que nunca foi usado, um carro moderno, novinho. Nós separamos só para carregar a arca. Isso é dar um jeitinho, não era essa a orientação de Deus. Um carro novo, olha o jeitinho que eles estão dando. Um carro prático, um carro bonito, para aquele tempo, evidentemente. E eles não iriam fazer força, não iriam pegar no pesado. Este é o grande problema, é de querermos dar um jeitinho para não fazermos a obra do Senhor como ela deve ser feita. Querido, você que está aqui nessa noite, que nós possamos fazer a obra do Senhor da melhor maneira, sem dar jeitinhos, sem fazer de forma relaxada. A palavra do Senhor diz que é amaldiçoado por Deus aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada, ou de forma... Não pode fazer isso, é o que eles tentaram fazer. Ussá pagou com a vida. E hoje, quantas vezes queremos colocar os carros novos dentro da igreja? Quantas vezes queremos fazer isso? Queremos colocar os carros novos dentro da igreja. Queremos ter métodos modernos.
sem oração, sem ser direcionados por Deus. Queremos dar um jeitinho no Espírito Santo. Queremos ajudar o Espírito Santo a convencer uma pessoa? Não, a nossa função é pregar o Evangelho, conversão, o Espírito Santo que trabalha e convence as pessoas. Nós queremos fazer alguns movimentos sem santidade. Nós queremos ter algumas estratégias sem Bíblias. Estratégias sem Bíblias não funcionam. E às vezes queremos criar cultos para agradar homens e não agradar a Deus. Isso são jeitinhos, são formas de trazermos carros novos para dentro da igreja. A pergunta não é se vai funcionar, mas a pergunta é: Deus aprova? Deus aprova ou não aprova? Boas intenções não substituem a obediência. O Sara teve boa intenção, ele teve boa intenção, só que não substituiu a obediência que Deus havia estabelecido para transportar aquela arca. Estão entendendo? Este é um grande problema. Às vezes temos boa intenção, só que não obedecemos. Esse é um caso sério. Segunda coisa aqui, o perigo da familiaridade sem reverência. Como eu disse, o Sara cresceu perto da arca, ele cresceu ali, ele se acostumou com a presença de Deus, e esse é um dos maiores perigos espirituais, é acostumar-se com o sagrado. Esse é o maior perigo, acostumar-se com o sagrado, acostumar-se com a igreja, acostumar-se com o culto, acostumar-se com a forma de nós louvarmos a Deus, acostumar-se com o programa de culto, acostumar-se com os domingos. O Sara estava acostumado com isso, mas ele não se acostumou, ou ele não teve reverência ao Senhor. A familiaridade pode matar o temor. Eu já estou encerrando para quem está com fome ainda. Familiaridade pode matar o temor. Há pessoas que muitas vezes elas acostumam com tudo isso. Como nós falamos na escola dominical hoje, nós precisamos ouvir sermões e sermos quebrantados por Deus. Senão não adianta nada. Não adianta nós convivermos com milagre e não mudar nada. O Sara estava perto da arca, mas ele estava longe de Deus. Ele estava perto ali do sagrado, mas ele estava longe de Deus. Estamos vivendo dias perigosos, queridos. Estamos vivendo dias perigosos. Falta de temor. Você vê hoje, você liga a TV, e aqui não é uma crítica, mas é uma constatação de cultos totalmente artificiais. Vou tornar a repetir, não é uma crítica, é uma constatação. De cultos totalmente artificiais. Carros novos sendo transportados para dentro da igreja, e a reverência ao Senhor praticamente zero. Mas nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto servos do Senhor, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, que nós possamos, queridos, todos os dias termos temor ao Senhor, que só assim o Senhor honrará a nossa vida. Amém. Não é fácil. Nós estamos num mundo corrompido, isso é verdade. Mas nós temos uma grande vantagem: o Senhor nos sustenta. Você crê nisso? Amém. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá força, o Senhor nos renova.
As bênçãos do Senhor nos renovam a cada manhã. Todas as manhãs nós somos renovados pelas bênçãos do Senhor. Cada semana nós somos renovados. Cada dia nós somos renovados. E precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me renova todos os dias. É bênção isso. E último ponto aqui: o perigo de sustentar a obra de Deus com mãos humanas. No versículo 6, Uzzá estendeu a mão. Versículo 6. Uzzá estendeu a mão. Ele achou que a arca cairia. O boi tropeçou e ele achou que a arca cairia. Queridos, guarde o que eu vou falar para vocês hoje. Uzzá achou que a arca cairia. A arca simbolizava a presença de Deus. Deus nunca precisou ser sustentado por homem. Deus nunca precisou ser sustentado por homens. O problema de Uzzá foi pensar que sua mão era mais limpa do que o chão. Esse era o problema dele. A arca iria cair, mas ele imaginou: minha mão está mais limpa do que o chão. Mas ele não era a pessoa escolhida e preparada para fazer aquele trabalho. Ele não foi a pessoa separada. Deus havia separado pessoas. Mas percebe que lá atrás tudo começou por causa de uma desobediência. Tudo começou pelo método ou pelo jeitinho que quis dar para a obra de Deus. Quantas vezes tentamos ajudar Deus? Não é assim? Quantas vezes? Eu vou dar alguns exemplos aqui que separei. Com controles excessivos, tentamos ajudar a Deus. Tentamos ajudar a Deus confiando mais na força da carne. Não, isso aqui eu tenho condições de resolver. A minha família eu tenho condições de resolver. Tenho condições de resolver porque já tenho uma certa experiência. É um carro novo que está colocando para dentro de casa. Ou tudo que eu sei hoje, eu sei porque eu fui atrás. É um carro novo que está colocando para dentro de casa, ou dentro da igreja, ou dentro da sua família, ou do seu trabalho. A obra de Deus não é sustentada por talentos humanos. Ela é sustentada pela graça e o poder de Deus. Enquanto pregadores, nós, eu, você, nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos tocar na glória de Deus. A glória pertence à santificação. E, lamentavelmente, existem pregadores querendo aparecer mais do que Cristo. Recentemente estava vendo um programa, por acaso, na madrugada. Eu vi coisas absurdas que não fiquei 10 segundos vendo aqui. Coisas absurdas que eu falei: não, isso não acredito que isso está acontecendo. Onde que está Deus? Onde que está Deus nesse meio? E onde está Deus? Eu imagino que Deus está olhando, e Deus é misericordioso, mas eu imagino que Deus está olhando lá do céu e dizendo: meu filho, onde você arrumou isso? Meu filho, de onde você tirou essa ideia? Meu filho, de onde você tirou isso? Qual foi a Bíblia que você leu? Quem ensinou isso para você? Carros novos sendo usados,
a bênção que vem, ou a presença de Deus, ela só pode ser bênção em nossas vidas quando nós tratamos de forma corretamente. Depois da morte de Ussá, Davi ficou com medo. Então a arca foi levada para a casa de Obed-edom e ficou lá por algum tempo. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. A presença de Deus na nossa casa ela é muito importante. Não vamos substituir a presença de Deus por nada. Não vamos substituir a presença de Deus pelos nossos jeitos. Vamos substituir a presença de Deus, não vamos substituir a presença de Deus pelos jeitinhos que nós queremos dar, ou por acharmos que temos condições. O sábio morreu porque tratou o santo como comum. Esse é o grande pecado da nossa geração: transformar o sagrado em algo comum. Mas hoje Deus está mostrando para nós, para que nós possamos voltar ao temor, voltar à reverência, à santidade e à obediência a Ele. E eu quero que você, neste momento, quero que você curva a sua cabeça e pense um pouquinho. Será que eu estou dando algum jeitinho? Como que eu estou tratando das coisas de Deus? Como eu estou cuidando das coisas de Deus? Como eu estou levando as coisas de Deus? A reverência daquilo que eu faço, a sinceridade naquilo que eu faço. Ou estou fazendo do meu jeito, ou porque eu quero, ou porque eu imagino que posso fazer? As bênçãos do Senhor nos acompanham até a nossa geração. E nós iremos orar neste momento. E depois dessa oração, não combinei com eles, mas eu quero chamar o grupo de louvor à frente. Nós iremos cantar todos juntos a bênção. E depois nós iremos despedir. E eu creio que em Deus, que você terá uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. E a sua casa será altar de oração. Que a sua casa não será casa de jeitinho, mas será a casa onde Deus possa habitar. E com toda reverência, cuidar das coisas de Deus com temor e tremor. Senhor nosso Deus, Pai, nós reconhecemos que Tu és santo. Pai, perdoa-nos quando tratamos Tua presença com irreverência. Deus, tira de nós toda a frieza espiritual, todo orgulho e toda a superficialidade. Ó Deus, faz nascer novamente em nossa igreja o temor do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta gerações apaixonadas pela Tua santidade. Levanta gerações apaixonadas pela oração. Levanta gerações apaixonadas pela Tua palavra. Que nunca venhamos, meu Deus, tocar na Tua glória com mãos carnais. Purifica-nos, santifica-nos, enche-nos da Tua presença, para que nós possamos, meu Deus amado, entender que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos entender, meu Deus, que as Tuas bênçãos, elas têm nos acompanhado. Que o Senhor, meu Deus amado, possa
Que as tuas bênçãos, meu Deus amado, que não traz dor, mas traz alegria e paz, possa invadir os nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Nós iremos cantar a bênção. Em seguida estarei dando a bênção e você irá fazer sua oração e nós iremos encerrar o culto em nome de Jesus. Seu rosto
Deus te abençoe, queridos. Vão em paz, tenha uma semana abençoada, com oração silenciosa.